Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 30 de novembro de 2025, um domingo, último dia do mês de novembro, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. E me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo. Senhor, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Mais um momento, João 3,30. Hoje nós vamos ler 1 Crônica 17, a promessa de Deus a Davi, tá? O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal seja simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua glória, é sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia, é sobre o teu amor, é sobre o teu cuidado, Senhor. É sobre o teu zelo, Pai, para com as nossas vidas. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem zelado, Pai, deste canal, porque, Senhor, é para ministrar, é para pregar o teu evangelho. Meu Deus, que eu diminua, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus cresça, porque o nome desse canal já diz, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, não é sobre mim, Senhor, é sobre ti, é sobre Jesus. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morada nenhuma, né? Então, o que acontece? Davi, ele tá no seu palácio, né? Esse palácio maravilhoso, quem fez para ele foi o rei Hirão, né? Olha, eu não acendi aqui a luz, né? Como a gente... Aí, quem havia feito para ele foi o rei Hirão, né? E aí, para confirmar o seu ministério como rei ali em Israel. E ele se vê no palácio, né? E ele vê que a arca do Senhor não tinha uma casa, tá? Estava num tabernáculo. E isso incomodou Davi, né? E aí ele vai falar com o profeta, que ele queria que Deus tivesse uma casa também, né? Então, e aí diz assim, aí vamos continuar no 5. Não tenho morada, aí Deus responde, né? Ele vai orar, né? E aí Deus fala com Davi, tá? Não tenho morada em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de tenda em tenda, né? Para outra e de um tabernáculo para outra. Então, ficava assim, em tenda em tabernáculo a casa do Senhor. Por quê? Vamos lá? Por onde tenho acompanhado todo Israel. Algumas vezes perguntei a algum líder que mandei pastorear o meu povo, porque vocês não me construem um templo. Quando Deus faz essa fala, porque os povos pagãos tinham templo, tá? Igual tinha um templo de Dagon, né? Tinha o templo de Baal, tá? Que Acabe havia feito. Então, os demais, né? Eles tinham templo, tá? Os deuses, as deidades pagãs tinham templo. Então, Deus, ele falou, pedir algum templo, né? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde você cuidava do rebanho para ser o soberano sobre Israel, o meu povo, né? Para ser o soberano. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, né? Então Deus disse, né, que ele esteve com Davi e que ele ia fazer Davi tão mais importante que os homens da terra. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. E não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, né? Então Deus diz assim, ó, tem um lugar para vocês, tá? E o povo ímpio não vai ficar oprimindo vocês, tá bom? Eu tenho morada, eu tenho descanso para vocês. Vamos lá? Diz assim no 10.
Tenho feito desde a época em que nomeei juízo sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Aí Deus faz a promessa de Davi, tá? Sobre a dinastia, tá? E a gente sabe que essa dinastia aqui, né? A gente veio de uma história que a gente veio estudando isso, né? Então diz que Deus faz uma dinastia para ele, ou seja, né? É onde vem Jesus, tá? Da tribo de Judá. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele, que a gente sabe, né, que é Salomão, tá? É ele quem vai construir o templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre, ou seja, é através de Salomão, tá? Este filho é Salomão, entendeu? Que vai construir o templo e Deus vai firmar, né? E é aí onde tem a divisão das 12 tribos, a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, né? É ali que a dinastia de Salomão, porque Salomão ele se envolve, né, com políticas, ele faz aliança. A palavra diz que ele teve 1000 mulheres, né? Mas essas 1000 mulheres, não vai dizer que ele teve relação, mas teve relações políticas, tá? Alianças políticas com as demais nações, ok? Por isso que teve paz na época de Salomão. Então ele não guerreava como seu pai Davi, ok? Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, ok? Então, havia uma promessa, né? Então, porque o amor de Deus representava que é a presença do Espírito, tá? Como Deus tirou de Saul, né? E Deus também, o reino, a família de Saul foi totalmente eliminada e não teve descendência, amém? No 14, eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Vamos lá de novo. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que ele tinha falado, né? Então Deus ele passa todo o manto para toda a revelação para Natã e Natã passa para Davi. Amém? E nisso, Davi ele vai orar para Deus, ok? A oração de Davi. Em 16, vamos lá. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e quem é a minha família para que me trouxesse a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo, tem me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Então Davi sabia que ele não era importante, mas quem o tornava importante era Deus, tá? Ele não era um homem de família, de nome, né? Dinastia, mas Deus o colocou numa dinastia, porque Deus falou que, né, ia engrandecê-lo, que o colocou, que o escolheu, tá? Para ser o soberano entre o povo de Israel, ok? Então foi Deus quem falou com Davi. Então Deus falou, tá falado, ok? E aí a gente prossegue. Diz assim: o que mais Davi poderá dizer por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecida todas essas grandes promessas, né? Então ele falando que através de Deus as promessas estão sendo conhecidas, ok? Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, teu povo? A única nação da terra. Aqui, ó, Manuel e Mateus. E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti, e mesmo assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes, impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito, né? Então ele mostra aqui o cuidado de Deus. Então, ele fala aqui do cuidado de Deus para com o povo de Israel, amém? No 22 diz assim: tu fizeste de Israel teu povo especial para sempre. Tu, ó Senhor, se tornaste o seu Deus. Então, ele é o povo especial, ele é o povo escolhido de Deus, amém? Então, Israel não tem nem como, vamos dizer assim, tutibiar, né? Porque eles são, né? Amém. De 23. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirmará para sempre. Faze conforme prometeste, né? Então, Deus vai confirmar ali o trono através de Salomão, né? E assim, ele continua falando, Davi, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. Os homens digam, Senhor,
O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é o Deus é, é Deus para Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Então aqui, né, Davi ele falando com Deus, Deus está confirmando, né, a herança, a descendência, que Deus fala assim que não vai faltar, né, trono, homem, varão ali, na família de Davi, né. Então ali a gente sabe que é Judá, né, que vai vir, é a tribo de Judá, que vai vir Jesus. Por isso que fala assim, é Jesus, né, leão da tribo de Judá, por causa disso, tá? Por causa de Judá, leão da tribo de Judá, força, né? Tu, meu Deus, revelaste o teu servo, que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti, né? Então, Davi vem mostrando que ele teve que criar coragem para orar para Deus, né? Para agradecer, tá? Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Então, uma promessa, e ele tá lá falando com Deus. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre, né? Gente, que oração linda, né? Uma oração de agradecimento. Mesmo Davi não vendo, mas a família dele, né? Lavando as filhas de cândalas, aí tem uma promessa. E a promessa que não vai faltar rei, né? É a promessa que o rei dos reis vai vir da descendência de Davi, que é da tribo de Judá. Mesmo sabendo que tem tempo, chega em tempo que o povo da tribo de Judá, né, a gente lê nos capítulos de Reis, né, que eles passam a adorar também Baal, os demais deuses, né, mas mesmo assim, a promessa do Senhor continua. Deus diz que vai diminuir, né, mas a promessa continua ali por causa da promessa que Deus fez para Davi, né? E não vai faltar, e Deus é tremendo, amém? Receba essa palavra, que essa semana vai ser uma semana abençoada, que amanhã, dia 1º de dezembro de 2025, possa ser um mês de vitória para sua vida, para as nossas vidas, um último mês do ano, né? Que venha ser um mês assim, onde as promessas do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas, amém? Como se cumpriu na vida do rei Davi. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Fiquem na paz.